Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Vamos dar continuidade ao nosso EBED sobre o chamado de Deus para a sua vida. Hoje estamos na quinta aula, em que o tema será Vivendo com Intencionalidade. Nós vamos começar fazendo uma retrospectiva daquilo que nós vimos. Primeiro estudo, o que nós vimos? Jesus, o verdadeiro homem, uma tônica em cima da humanidade de Jesus, o esvaziamento dele, e do quanto ele, como verdadeiro homem, cumpriu aquilo que a nós foi prometido lá no princípio, quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo, nossa identidade como santos que perseveram na luta contra o pecado. Um dos pontos do calvinismo vai falar desses santos que perseveram na luta contra o pecado. Então, fiz um desses pontos para reforçar esse estudo, onde é que nós vimos que pecado para nós que cremos hoje é passado. E ele hoje para nós ele é um intruso, ele é algo que vai nos envolvendo, mas não é mais parte daquilo que é a nossa essência, né? Uma vez que a nossa natureza, como velho homem, foi crucificado com Cristo, agora somos regenerados e nossa vida está escondida em Cristo. Portanto, nós somos hoje santos, separados para Deus, perseverando na luta contra o pecado. Então, o pecado para nós hoje ele é um intruso e aquilo que é bom, perfeito e agradável, isso então faz parte do caminho que Deus tem para nós. Aí vimos também uma nova mentalidade, a mentalidade que vem a partir de toda essa visão de Jesus, essa visão da nossa identidade, essa visão do reino que nós temos na Bíblia, o Evangelho do Reino. Então, ele traduz a nós uma outra mentalidade, onde a gente vive agora a cultura do céu na terra. O que impede a gente, muitas vezes, de viver essa mentalidade do reino, né, que nós temos em Jesus? É a incredulidade. Quando a gente não crê de que ele vive em nós e de que ele derramou sobre nós o Espírito Santo e com esse Espírito poder para realizar sinais, milagres, libertação de demônios e tantas outras coisas, atitudes, ações de misericórdia, palavra de conhecimento e tudo aquilo que é desdobramento da ação do Espírito Santo na nossa vida. Tudo isso é bloqueado pela incredulidade. A incredulidade sempre está aí ameaçando a nossa identidade. Agora temos o quarto, que nós vimos também, quarta aula, né? Que é uma nova esfera de intimidade. O Evangelho, vimos ali, não é apenas uma carta para o céu. O Evangelho não quer só nos livrar do inferno, mas ele quer abrir as portas do céu para que tenhamos intimidade com o Pai agora, aqui na Terra. E essa intimidade muda a forma como nos relacionamos com as pessoas e com as coisas. E essa mudança, ela implica no que queremos entender hoje, que é a intencionalidade. E esse é o estudo de hoje. O estudo de hoje, se quiser avançar um pouquinho, Gabriel. Isso. Hoje é vivendo com intencionalidade. Então, hoje nós não temos uma vida ao acaso. Hoje a gente já não vive mais assim arrastado vamos falar assim, pelos modismos da nossa época ou pelo pecado, né, que faz parte da natureza humana. Olá, bom dia. Mas hoje nós podemos viver com intencionalidade, assim como Jesus, né? A gente sabe que quando Jesus ele viveu aqui nesse mundo, ele não corria atrás dos prazeres, ele não deixava a vida transcorrer de qualquer forma, mas ele tinha uma intencionalidade em tudo aquilo que ele fazia, um propósito. E é isso que nós vamos ver hoje, então. Qual é a intencionalidade que nós podemos viver através da revelação do Evangelho do Reino? Então, vamos lá. Introdução. Qual é a principal finalidade de sermos alcançados pela graça nesse mundo? Então, o que a graça de Deus nos alcança? Efésios 2, 8 a 10 vai nos falar, então, isso, como outros textos, que vão falar algo muito parecido, muitos outros textos. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. A primeira coisa importante é a graça de Deus que nos salva, não é por mérito humano, mas é o poder de Deus que atua em nós. Isso acontece por meio da fé. A fé, então, é essa confiança, né, essa abertura do nosso coração para a ação de Deus na nossa vida. Isso não vem de vocês, porque o que vem de nós, né? O que procede de nós é o pecado, por causa da queda humana, da rebelião. É um dom de Deus, né? Então é um dom que age em nós, não por obras, não por nossas atitudes em primeira mão, para que ninguém se encha de orgulho, diga, porque eu faço coisas boas, então eu serei salvo. Porque somos criação de Deus,
realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Aqui, então, nós entendemos a finalidade da graça na nossa vida. Ó. Deus, ele faz uma nova criação em nós. Né? Isso remonta lá ao princípio, onde é que ele nos faz a sua imagem e semelhança. Em Cristo, agora, ele faz uma nova criação por meio da nossa conversão. Ele realiza em Cristo Jesus isso para uma finalidade. A finalidade é para as boas obras. Então, agora, as boas obras são uma possibilidade e uma intencionalidade de Deus na nossa vida. As boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Né? Então, significa que lá no princípio, né, antes mesmo do mundo ser criado, Deus já tinha pensado em nós para realizarmos boas obras. E que obras seriam essas? Depois de uma das multiplicações de pães e peixes, né, parte da multidão que pôde comer, então, daqueles pães e peixes multiplicados por Jesus, vai atrás de Jesus, interessada em ver novos sinais. É, Jesus diz, vocês vêm atrás de mim, na verdade, é que vocês querem encher o pandulho de novo. Então, eles fazem a seguinte pergunta para Jesus, quando vem que Jesus, a obra que ele veio realizar não se limitava a multiplicar pão e peixe. Então, eles fazem uma pergunta para ele. O que faremos, então, para executar as obras de Deus? E aí Jesus responde. Agora nós vamos entendendo já o que o Efésios estava dizendo para nós. Nós somos, pela graça que operou em nós, acontece em nós agora as obras que Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Que obras são essas? Jesus já começa mostrando para nós o princípio das obras. Qual é o princípio das boas obras na nossa vida? É muito simples, ainda que pouca gente vivencia isso. João 6, 28 e 29. Ó. A resposta de Jesus é clara. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, a primeira coisa importante para que as boas obras que Deus preparou de antemão para nós as praticarmos e que a graça de Deus agora opere em nós, nos empoderando, nos capacitando para isso, é crer em Jesus. Então, a primeira coisa temos que entender que Jesus, ele é vamos dizer agora em diante, o alvo da nossa vida. Em tudo aquilo que nós fizermos, nós estamos olhando para Jesus, fitando os olhos nele, para que essas obras se consolidem. E nós vamos entender o que significa isso. Tá? Olhando para Jesus, a gente compreende como se dá, na prática, a finalidade da nossa existência. Ok, então, o que significa olhar para Jesus? Então, nós temos que entender um pouquinho como Jesus, como verdadeiro ser humano, viveu aqui na Terra. Primeiro, Jesus estava sempre sintonizado com as obras do Pai. Então, quais são as obras que Deus predeterminou para nós? São as obras que vão acontecer à medida que nós estivermos sintonizados com o que o Pai faz. Então, a gente precisa aprender, como Jesus, a olhar o que o Pai está fazendo. Qual é a história que Deus está desenvolvendo nesse mundo? Que vai além das circunstâncias. Vamos analisar isso. Vamos para frente. Em João 5,19... Olá, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia. Em João 5,19, Jesus declara assim, ó, que como filho do homem, que é um verdadeiro ser humano, assim Jesus se intitulava, filho do homem, nada podia fazer de si mesmo, ele só podia fazer o que via o Pai fazer. Então vejam, Jesus, quando ele veio para esse mundo, ele se esvaziou da glória que ele tinha junto do Pai. Ele fez isso para se identificar conosco como verdadeiro ser humano. E como verdadeiro ser humano, ele observa o que o Pai faz e ele tem, às vezes, o tempo inteiro ele está em conexão com o Pai. E ele está observando o que o Pai está fazendo. E tudo aquilo que ele fazia era apenas assim, uma concretização daquilo que o Pai já estava preparando. Aquilo que o Pai já estava realizando, ele queria ser um coparticipante. Ele era um participante ativo naquilo que o Pai fazia. Então, Jesus, a razão de viver de Jesus era fazer aquilo que ele via o Pai fazer. Mas como é que ele tinha essa noção do que o Pai estava fazendo? Né? Primeiro, ele cria no Pai. Ele sabia que o Pai era bom, ele sabia que o Pai, que Deus tinha um plano com a humanidade, que o Pai o tempo inteiro está estabelecendo relacionamento, querendo se relacionar conosco. E nesse sentido é que Jesus fazia as suas obras. Então, nenhuma das coisas que Jesus fazia ia na contramão daquilo que o Pai tinha determinado, no princípio. Né?
vai aparecer aqui na televisão para os queridos que estão aqui presentes, né? Hã? Os filhos têm fé, Tem 7 e ele 3. Ela já está bem mais rechonchuda agora. Com essa... A epidemia deu uma engordada na nossa filha. Tadinha. Muito bem, podemos continuar. Então, nós já vimos que, em primeiro lugar, a finalidade da nossa existência está em olhar para Jesus e ver que Jesus, tudo o que ele fazia, estava em perfeita conexão com a vontade do Pai. Podemos ir para frente? Segunda coisa. Para Jesus, a vontade do Pai era a sua razão de viver. Então, esse era o prazer de Jesus. E nós vamos ver qual é o fundamento bíblico. Ó, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, em João 4,34 vai estar escrito isso. O legal é que o João vai falar muito sobre isso, desse relacionamento do pai com o filho. O João, ele entendeu isso, assim, vamos dizer assim, um pouco melhor do que os outros, porque o João, ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus, né? Tem texto até que ele fala que ele inclinou a cabeça no peito de Jesus. Então, o João era um cara muito relacional e ele entendeu, como poucos, assim, essa questão relacional do pai, do filho com o pai, do filho conosco e de nós com o pai. Por isso que a gente vê os principais textos, vai falar sobre isso, da gente ser um com Jesus, está em João. Tá? João 6, João 14, né? João 15, assim vai. Então, Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, assim, ó, a comida é aquilo que alimentava ele. Se ele tinha uma razão de viver, era essa. Concluir a obra do Pai. E aí, ao mesmo tempo, em Mateus 6, Jesus falou que a razão de viver dos pecadores ou dos gentios é trabalhar pela comida e pela bebida nesse mundo. Então, quer dizer, os gentios que procuram essas coisas, quais vocês tanto se preocupam, né? Vocês que vivem ansiosos, Jesus falava, né? Ele falava vocês, quando eu já tenho que dizer assim, nós, né? Nós vivemos nessa ansiedade por comida e bebida, essa preocupação, e Jesus diz, essa é a razão de viver dos gentios, dos que não conhecem a Deus. Por quê? Porque a razão de viver dele era o qual? Concluir a obra de Deus. Então, assim, a pergunta para você é essa. Qual é a tua razão de viver? Você tem todo dia, quando você levanta pela manhã, essa visão. Qual é a obra que Deus quer que eu faça hoje? Né? O que eu tenho hoje para fazer para acrescentar mais um tijolo na obra de Deus? Vamos à frente? Essa é a razão de viver de Jesus. Se nós não temos essa razão de viver, nós vamos buscar outras razões de viver. Isso que é o ruim. Não existe neutralidade no nosso caminhar. Ou nós buscamos a vontade do Pai, ou nós vamos buscar alimentar os nossos prazeres que nos desviam do Pai. O plano original de Deus sempre incluiu a parceria humana. Então, observem que o que Jesus vivia é o plano original de Deus para nós. Nós não temos que pensar, não, isso Jesus viveu. Nós, basta acreditar nele e viver a nossa vida aqui numa boa, sem matar, sem roubar, sem adulterar, beleza. Não é nada disso que Jesus trouxe, né? Não é essa visão. Jesus veio para nos mostrar o sentido da nossa caminhar aqui. Ao criar o ser humano, Deus o molda com seus próprios dedos. Então, aqui nós entendemos primeiro que quando Deus faz o ser humano, ele não faz algo como haja o ser humano. Se a gente olhar todos os outros elementos da criação, ele sempre dizia, haja luz, né? Faça-se os continentes, os mares e tudo, né? Então, ele sempre dizia um verbo para fora de si. Quando ele fala e ele cria o ser humano, primeira coisa que ele faz, ele toca no ser humano. Isso é muito importante, entender a importância do relacionamento, do toque. Então ele faz questão. Jesus fez a mesma coisa depois, né? Os leprosos, que ninguém podia tocar, que nem hoje no Covid, né? A gente quase não pode se tocar. Jesus ia lá, tocava e curava. Então essa questão, essa dimensão do toque, né, do relacionamento, acontece desde a nossa criação. Deus faz questão de nos tocar. Ele toca, ele faz, né, algo semelhante a ele. Ele faz ali, e aí ele sopra ainda do seu próprio ser a vida. Quando diz lá, ele sopra o seu espírito e o ser humano passa a ser uma alma vivente. Então veja como é profundo. Primeiro ele toca, né? Aí ele diz assim ainda, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não diz assim, haja o homem, ou faça-se o homem. Ele diz façamos. É como, no hebraico, esse verbo é como se ele tivesse envolvido nisso, como se fosse algo que viesse das suas entranhas. Façamos
eu faço para mim. Por isso eu faço conforme a minha imagem, ou a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu faço isso para mim. É a realização de Deus ao nos fazer. Deus estava se realizando ali ao nos fazer. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e aí em seguida ele diz, domine esse sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. A palavra domínio aqui não é um domínio arbitrário, de cima para baixo. Não é assim, explore a natureza, né, a criação. A ideia do domínio aqui é o governo amoroso de Deus. Deus nos fez para estender o seu governo amoroso pela Terra, e até C.S. Lewis vai dizer assim, para o universo, para além. Hoje nós estamos, a ciência humana, ela está evoluindo assim, para tentar olhar para além, né, desse mundo, inclusive. Mas isso, não dá para dizer que Deus não tinha planejado isso, só que isso era para ser com ele. A ideia de estender o seu reinado para além, né, até da nossa própria Terra. Era o universo mesmo, né? Então, domine sobre os peixes de mar, sobre as aves do céu e tudo isso. Isso significa estender o governo amoroso de Deus. Então, vamos anotar isso e pensar isso. Quarto ponto, vamos lá. Aliás, não tem quarto ponto, tem mais um texto bíblico aqui de Romanos 5,14. Vai dizer, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, nós temos aqui a pretensão de Deus a nos criar para dentro de si, para que estendamos o seu governo amoroso. Porém, entrou o pecado no mundo que impediu que isso ocorresse. Só que Deus já sabia que ia entrar o pecado no mundo. Deus é onisciente, né? Onipotente, onipresente, mas ele sabia disso. Por isso que o próprio texto de Romanos 5,14 vai dizer que o Adão, aquele que no princípio foi criado por Deus, ele era uma figura daquele que haveria de vir. Então, Adão, na verdade, não era verdadeiro ser humano dentro daquilo que Deus pretendia ao criar o ser humano. É muito doido isso, mas assim, está dizendo que Adão era apenas figura daquele que havia de vir. Então, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, ele já está pensando no descendente. Ele já está pensando no descendente da Eva depois, que realmente vai viver isso plenamente. Quando ele faz Adão, ele já está pensando em Jesus. Adão era apenas uma figura daquele que viria. Tá? Porque assim, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Deus é soberano. Nada foge ao seu controle. Então, mesmo o pecado de Adão, Deus sabia que ia ocorrer isso. É como se fosse que Deus tivesse que dar uma aula para nós. Né? Então, Deus, mesmo o ser humano com liberdade, para que o ser humano entendesse, na sua liberdade, como que é ruim viver longe do Pai. E como o Pai, ele criou o ser humano para ter um relacionamento sincero, verdadeiro e livre. E ele permitiu que o ser humano, na sua liberdade, escolhesse a rebelião. Mas, além dessa escolha, Deus, nesse relacionamento de amor com o ser humano, ele já tinha pensado em Cristo Jesus como aquele que vai reatar isso e vai vivenciar isso que Deus planejou para o ser humano. Espero que não esteja dando nó na cabeça de vocês. Vamos lá. Jesus, porém, então, como imagem e semelhança de Deus, exata expressão do seu ser, como verdadeiro Adão e primogênito entre os irmãos, ele vive sua vida humana portando essa vontade original de Deus. Então, isso vai dizer o Ricardo Costa, no livro chamado Plataforma do Reino, que é um livro também que estou fazendo uso para trazer para nós essas abordagens, tá? Então, Jesus vive sua vida humana portando essa vontade original de Deus de estender os domínios sobre o mundo. Isso que foi dado a nós. Podemos continuar? Jesus compartilha conosco agora essa parceria com o Pai. Então, agora faz todo sentido nós entender que Jesus, né, como verdadeiro ser humano, ele não veio aqui nesse mundo só mostrar como se faz as coisas, e aí a gente olha para ele e diz, pois só que eu não vou conseguir. Né? Em tudo que Jesus fazia, ele tinha intencionalidade de manifestar nesse mundo o governo amoroso do Pai. Pode ficar para frente. E só que quando ele veio estender esse governo amoroso do Pai, Jesus ele queria compartilhar logo com os seres humanos dessa sua missão. Tá? Então nós vamos entender aqui duas dimensões a respeito do poder e da autoridade que Jesus tinha nesse mundo, cumprindo a vontade do Pai. Vamos lá. Primeiro, nós temos uma dimensão intransferível da autoridade de Jesus. Então, assim, Jesus, pode tocar mais um pouquinho?
Jesus, ele não... Jesus, por mais que ele fosse um verdadeiro ser humano, ele também era Deus. Existe uma dimensão em Jesus que ele não vai transferir para nós. E uma dessas dimensões tem a ver, ou melhor, a dimensão tem a ver com a cruz. Então, Jesus Cristo é o único homem que não pecou. Tá? E ele é o único, então, que vai dar a sua vida para o resgate da humanidade. E isso é uma dimensão intransferível. Então, Jesus, ele não vai transferir para nós vamos dizer assim, esse poder de expiar os pecados da humanidade. Ele não vai compartilhar conosco isso. Tá? Isso é algo dele. Ele é o Cordeiro de Deus, como disse João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa dimensão do caráter e da missão de Jesus é intransferível. E em Daniel 7 vai nos falar dessa dimensão, estendendo um pouquinho mais para a ascensão de Jesus. Ó. Aquilo que Jesus Cristo fez e a repercussão disso lá no céu. Daniel 7. Eu não sei se vocês já leram Daniel 7 com essa visão, com essa ótica. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Então, Daniel, numa das suas visões, ele viu um como o filho do homem. Jesus se dizia exatamente assim, filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, Jesus agora está se dirigindo ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Vocês acham? Deus. Perfeito, ancião de dias. E foi-lhe dado o domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então, veja aqui. Jesus agora, depois da ascensão, o Daniel já vai estar profetizando isso há uns 500 anos antes, né? Depois da ascensão, Jesus agora chega diante do Pai e é apresentado ao Pai. Diz aqui, é apresentado. Então, como se os anjos, numa comitiva, levassem Jesus agora até diante do Pai, para que agora fosse declarado que ele dominou, né? Agora foi dado a ele o domínio, a honra, o reino, e todos os povos e nações vão servi-lo. Mas por que foi dado a honra, o reino e o domínio a Jesus, quando ele já estava com o Pai desde o princípio, ele já tinha a honra, o domínio e o reino? É que nós temos que ver o seguinte: Jesus, como Deus, como Espírito junto do Pai, ele já tinha domínio, honra e o reino, mas não como ser humano. Tá? Porque no princípio Deus queria compartilhar conosco o domínio sobre a criação, para que junto dele nós tivéssemos honra e reinássemos com o Pai aqui nesse mundo, em obediência ao Pai. O pecado tirou isso de nós. Tirou isso do nosso horizonte e da nossa vida. E aí nós tornamos pecadores rebeldes. O que aconteceu nesse vácuo? Né? Satanás entrou ali e usurpou esse domínio. Satanás passou a se arrogar esse domínio nesse mundo, né? Sobre, tanto assim, ó, que quando ele, na tentação do deserto, quando Jesus está sendo tentado, Satanás chega a dizer para ele, tudo isso aqui me foi dado, e tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Veja, Satanás está dizendo aqui com muito orgulho para Jesus depois, que o reino, o domínio da terra foi dado a ele. Mas lá no princípio diz que isso era para ser nós. Nós somos criados para dominar sobre, né, os peixes do mar, sobre as aves do céu. Só que o pecado e a desobediência com o Pai gerou o quê? Gerou a desconexão com o Pai, o afastamento do Éden, e com isso Satanás vem agora e diz, isso é meu. Ele conseguiu. No fundo, quando Satanás tenta Adão e Eva, é porque ele já tinha em vista o domínio que era deles. Satanás, na verdade, tinha inveja de nós desde o princípio. E por isso é que ele chega no Adão e na Eva. Só que, claro, que ele vai usar outros argumentos. Ele vai questionar, será que o Pai está falando a verdade quando diz que vocês não podem comer do fruto do conhecimento, do bem e do mal? Porque, na verdade, quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Então, ele usa argumentos convincentes, né, vamos falar assim, e ele consegue convencer a Eva, e depois o Adão em seguida, de se rebelarem contra o Senhor, para que ele pudesse exercer esse domínio. Tá? Então, por isso que é tão importante que Jesus Cristo viesse aqui nesse mundo,
se tornasse homem e confrontasse Satã no deserto. Fosse tentado por Satanás e o confrontasse. E nessa confrontação, ele vence. Né? Satanás depois se retira, e aí depois ele empodera os seus discípulos para também expelir demônios, e assim o valente vai sendo cada vez mais, o valente que é o diabo, vai sendo amarrado, né, pela ação dos discípulos, e aí chega ao ponto que Jesus na cruz vence o diabo, e com o seu calcanhar, então ele aperta a cabeça de Satanás, ele vence Satanás, ele é ferido no calcanhar, mas ele aperta a cabeça de Satanás ali, e aí em Mateus 28, 18, ele vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: toda autoridade, escutem bem, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Como filho de Deus, ele já tinha autoridade no céu. Como filho do homem, ele agora conquista a autoridade na terra. Mas essa autoridade ele compartilha conosco. Nós nos tornamos, então, junto com Jesus, vencedores, né, nessa batalha, vamos falar assim, espiritual que acontece, e que aqui é descrita, então, em Daniel 7. Se vocês olharem Daniel 7 nessa ótica, né, de Jesus como filho do homem, a autoridade que ele compartilha com os santos, esse governo, e depois, quando ele um dia vai voltar, é só no finalzinho de Daniel 7, onde mostra realmente o retorno do Senhor e a consolidação do seu reinado nesse mundo. Vamos para frente. Então, aqui nós vamos ver a dimensão transferível da autoridade de Jesus. Se Jesus não... A dimensão intransferível é a questão de ser o poder de Deus que tira o pecado do mundo, a dimensão transferível, tá? Nós vamos ver aqui. O domínio sobre as coisas criadas, a princípio, era nosso. Gênesis 1, 26 a 27, já entenderam isso. O Éden fazia essa conexão entre os céus e a terra. Agora, nós queremos entender mais uma questão sobre o Éden. Não sei se todos já temos essa noção. Por que o Éden é descrito na Bíblia com uma localização geográfica na Terra? Porque, assim, o Éden, do jeito que ele parece aos nossos olhos, é o paraíso, é o céu. É o céu. Ele não parece não fazer parte desse mundo. Só que, na verdade, o que fazia o Éden? A conexão entre o céu e o mundo. Por isso que ele é descrito numa localização geográfica desse mundo, mais ou menos onde hoje é lá o Irã. E lá o Éden está com a presença de Deus ali, os seres humanos vivendo em plena harmonia com Deus, conversando com Deus face a face, e a partir dali estendendo o seu governo amoroso, o governo amoroso de Deus ao mundo. O Éden, então, era para ser a conexão entre céu e terra. Tá? Isso é interessante de entender como Éden. Pode continuar aqui. Com o afastamento veio a queda. O ser humano foi afastado desse Éden. Né? E o pecado e toda a atmosfera se tornou propícia para Satanás usurpar o direito ao domínio do mundo. Veja que aqui estão sendo ditas, em outras palavras, aquilo que eu tentei explanar para vocês há pouco. Na tentação do deserto, Satanás propõe que Jesus vá pelo caminho do atalho. Tá? Então, encurvando-se diante de Satanás, Satanás daria a Jesus o poder para governar o mundo sem batalha e sem sofrimento. Então, veja que o que Satanás propunha para Jesus fazia algum sentido, porque aquele vácuo que ficou entre, né, o domínio que tínhamos e que perdemos, Satanás chegou e usurpou isso, né, e disse: agora a terra é minha. Jesus Cristo veio a esse mundo para destruir as obras de Satanás e recuperar esse governo como verdadeiro ser humano. Mas aí o que Satanás propõe para ele? Eu te dou isso agora, você não precisa ir para a cruz. Você não precisa mais sofrer aqui nesse mundo, porque Jesus já sabia o sofrimento que ele ia passar. Eu te dou isso aqui se você só fazer isso diante de mim. Se prostrado me adorares, eu te dou o que você veio buscar. E aí Jesus disse, a gente sabe que a resposta dele foi sempre na palavra que somente ao Pai, somente a Deus, se prostrarás e prestarás culto. Somente a Deus adorarás e prestarás culto. E assim, Jesus conseguiu vencer a tentação a que ele foi exposto por Satã. Vamos para frente. Jesus, ele retoma o que era nosso por direito, a ponto de nos conferir gratuitamente o direito de sermos chamados novamente filhos de Deus. João 1,12 vai nos dizer isso. Né? Veja que grande amor, né? O não sei que o de nosso Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aliás, não é, deixa eu ver, João 1,12 vai dizer que ele nos conferiu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Deixa eu olhar bem certinho aqui o versículo. Não vamos falar ele de qualquer forma aqui.
Ah, isso. Ó. Vede que grande amor é depois, é dito lá por João, mais nas últimas cartas. Mas aqui diz assim, ó. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então veja a dimensão transferível da autoridade de Jesus. Ele, como filho de Deus, veio a esse mundo e se tornou filho do homem. Se tornou humano. Para quê? Para que nós, seres humanos, pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Por isso, na própria natureza de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós já vemos a conexão refeita, né, entre o homem e Deus. Jesus é a exata expressão do Pai, mas também do verdadeiro ser humano. Nele a gente já vê ser humano e Deus conectados em plena sintonia e sincronia. E ele quer agora compartilhar isso conosco. E ele faz isso quando nós cremos nele. E então ele restabelece a nós o direito de sermos chamados filhos de Deus. Vejam, a palavra direito aqui é forte. Direito nos confere também poder e autoridade, que nós já vamos ver em seguida agora. Vamos lá. Qual é o direito e a autoridade? Olha qual é o direito e a autoridade que o Senhor nos dá. João 14 vai nos dizer isso. Então veja como João é forte nessas questões aqui. Sempre entra o João. Né? Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim, olha o que Jesus está dizendo. Não está dizendo isso só para os apóstolos. Ele está dizendo isso aqui para todos, até para nós aqui. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Que é forte. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Veja que Jesus, a obra que ele veio realizar aqui, foi tão completa que ele vai poder voltar para junto do Pai para acontecer aquilo que nós vemos antes em Daniel 7. Ele vai ser apresentado ao ancião de dias, tendo completado sua missão e conquistado o domínio da terra, como já tem o domínio do céu. Agora, aquele que crê em mim, pensando que Jesus subiu, tem uma responsabilidade, um poder, e com esse poder uma responsabilidade, que nem foi dito com o Homem-Aranha, né? O poder é o poder com responsabilidade. Fará obras que eu faço e outras maiores fará. Que promessa incrível, né, para nós. Porque eu vou para junto do Pai. Tudo que vocês pedirem em meu nome, observe, tudo que vocês pedirem em meu nome, mas nós temos que fazer um parênteses aqui. Tudo que vocês pedirem em meu nome. O que é pedir em nome de Jesus? É só falar o nome de Jesus? Não. É pedir dentro do ser dele, dentro do caráter dele, dentro do propósito que ele vivia. Isso é pedir em seu nome. Se nós pedirmos em conexão com o Pai, com o propósito que ele está e com a história que ele está desenrolando nesse mundo, se as nossas orações entrarem em sintonia com isso, tudo que nós pedirmos vai se cumprir, vai acontecer. Ele vai responder, ó, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então veja que Jesus o tempo inteiro tinha a visão de glorificar o Pai através dele. Isso também ele confere para nós. Se nós realizarmos, se Deus conceder para nós, e a ideia é essa, com essa nossa explanação, que nós entendamos que o poder que Deus derrama em nós através do seu Espírito nos dá e abre para nós as portas do céu, ao ponto de que nós podemos fazer obras maiores que o próprio Jesus. Tá? Mas sempre com essa visão de glorificar a Jesus como Jesus glorificava o Pai. Nunca para a glória própria. Nunca para encher a minha igreja de membros. Nunca para promover o nome meu, né? Seja como líder, como pastor, ou seja lá o que for. Né? Então a ideia é glorificar o Pai. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, Jesus diz, eu o farei. Tá? Então observem as promessas que o Senhor dá. E aí a pergunta, por que tem coisas que nós pedimos e ele não faz? Aí vem todos esses questionamentos. Nós estamos em sintonia com o Pai, nós cremos de que fazemos parte de um projeto do Pai para esse mundo, de estender o seu domínio, o seu governo. Vamos lá. A que conclusão nós chegamos? Se Jesus era intencional, nós estamos falando sobre intencionalidade. Se Jesus era intencional por estar no Pai, como nós não o seremos se estamos no Filho? Então vejo que tudo isso que Jesus fala e promete para nós, quer nos envolver em algo, em um projeto maior. E se nós ainda não nos sentimos envolvidos nisso,
Tá? Então é porque está faltando em nós ainda, no mínimo, a fé do tamanho do grão de mostarda. Porque Jesus era intencional por estar no Pai. Como nós não o seremos se estamos no Filho? Por que nós não somos intencionais como Jesus era? Ou talvez somos, em parte. Né? Mas por que não somos como Jesus era intencional no seu relacionamento diário com as pessoas? Por quê? Vamos lá, vamos continuar aqui. Infelizmente, amados, nós fazemos parte de uma cultura. E uma cultura que vem, inclusive, como desdobramento da própria tradição teológica que nós vivemos. Não quero culpar aqui aquele missionário, pastor, teólogo, etc. Mas nós temos que entender, e isso aqui é bem ousado falar isso aqui, tá? Mas é a realidade. Infelizmente, há pastores e mestres da Escritura, e eu já fui um deles, tá? E me arrependi de ter feito isso, que vão afirmar que as palavras aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, foram dirigidas somente aos apóstolos. Isso é pregado muitas vezes, né, dentro de comunidades. Isso vem de uma triste tradição teológica. A gente tem mais facilidade quando a gente olha lá para o século XVI, onde Martinho Lutero pregou contra a tradição teológica da Igreja do Império Católico Romano, das indulgências. Ele foi um que teve coragem de se levantar contra aquilo. Uns e outros percebiam aquilo, mas a maioria andava junto nessa onda das indulgências e achava que era assim mesmo. É por méritos humanos a salvação. Não pense que com o passar dos anos não acontecem sempre de novo sofismas que vão entrando dentro da igreja e que automaticamente vão se tornando para nós como verdades, mas que não são verdades. E que atrapalham aquilo que o Senhor tem de plano para a sua igreja, para estabelecer o seu reino nesse mundo. E um desses está aqui, e que foi pregado por mim já. Aquele que crê em mim fará também obras maiores que eu faço e outras maiores. Isso era para os apóstolos. Porque eles fizeram grandes obras. Só que eles morreram. E com a morte deles acaba. Eu já preguei. É porque, gramaticalmente, aquele que crê é geral. É geral. Eu não sei como questionar gramaticalmente. Exato. Em hebraico, ele fala, vocês apóstolos, aí sim. E isso, usar a palavra apóstolo, inclusive, né? Muito bem, bem colocado. Mas alguém teve a coragem de falar isso, né? É só para os apóstolos. É quando se tenta pegar a realidade hoje e nivelar. Fica fácil atender esse horror ser humano, jogar sempre a responsabilidade no outro. É. O que eu vou fazer? Não, ele não quis ser pastor. Ele quis ser um desses, então ele não tem que ficar. Ah, se evangelista, se levantou como evangelista. É tendencioso o ser humano. É verdade. Eu vou esquivando, está falando. A grande comissão não fica para mim nunca, não fica para mim nunca. Está sempre em paz, eu já vou ali, eu oro, sei lá, talvez ótimo. Mas isso aqui em que lugar? Ele não buscou isso. É mesmo que eu só assim. Por que eu vou ensinar um ponto de ônibus? Eu não. Não é para mim, é para o outro. Ele não fica forte, então pode ser forte. Não, e mais uma, tá? Algumas coisas que a gente, por exemplo, diz, nossa, aquele lá sim, olha só, né? Que coragem, né, de ir lá. Eu admiro essa pessoa. Cara, isso aí já é tirar o corpo fora, cara. Tu admira o outro. Isso ali é um desdobramento do que aconteceria naturalmente todos nós. Começou com a Daniela, quando Adão, o que aconteceu e tal, é porque comeu o fruto, foi a mulher que me desse. Foi a primeira que se vazou. Não foi eu não, senhor, foi a mulher que me desse. Por isso eu peguei a responsabilidade. E assim vai. Isso é, né? Não tem problema que dizer a responsabilidade, foi a mulher que me desse. Ele na cabeça, não, pequei contra ti, como o Davi falou lá, somente contra ti, pequei, senhor. Não é minha responsabilidade, não serve. Eu devia ter olhado para isso, os exercícios que ela estava comigo. Não devia deixar. Não, mulher que me desse. Aí a gente vê, né, que um dos primeiros frutos do pecado é a desculpa. Né? E entre desculpa e arrependimento há um grande abismo, é uma grande diferença. E isso cria uma idolatria, né? É. Uma idolatria. Você acabou de dizer, do líder, do pastor. Aqui é o pastor que vai pregar hoje. Eu não gosto muito. Você não está buscando Jesus. É. Não, está buscando a figura do pastor.
A sua aura, É. seu estilo, é muito profundo, até porque, inclusive, naquela outra parte ele falam coisas maiores, né? Eu não sei se também interpreta história também, né? Tanto que Jesus era menor, o pode ser irmão de Jesus. Mas o que quer dizer? É que ele estava na carne. Agora, ele foi ao Pai. Agora é o Espírito Santo que entra na história. Não no Espírito. Então a obra será uma vida, porque ela é uma obra espiritual. Também uma coisa que é mal entendida e mal interpretada como colocando Jesus. Aí entra aquela história de necessário, inútil, que é maior. Jesus, Espírito Santo, que é o segundo. Jesus, Sim. Começa o rolo da história, né? Da cidade. É isso. 3 pessoas. Subordinação, aquela coisa. Verdade. Vamos lá, vamos para frente. Muito bom. As igrejas, como você falou, algumas igrejas, infelizmente, elas, hoje em dia, né, o Espírito está sempre renovando, né, restaurando, porque sempre entra de olho no trigo, né, no caso. Sim. E onde Satanás atua mais? Dentro da igreja. E fora da igreja dele. Não crê, não busca, não lê a palavra, não está nem aí, acha que alguém nunca vai existir, que Deus existe. Isso aí não é Satanás. Então, Satanás quer aqueles que estão buscando. Evidentemente, é verdade. Até porque é esses que querem tirar dele o domínio que ele julga ter, né? Sobre o mundo. Ele quer ser o dono da história. Mas ele nunca foi. É uma forma de expressão. A autoridade de tudo é de Deus. Deus está em tudo. Então não existe isso. Deus tirou a terra, Satanás tirou a terra de Deus e passou a ter autoridade nela. Na verdade, ele convenceu, ele mentiu para Adão e Eva. Não, vem comigo que quem manda aqui sou eu. Não nada. Não é nada. Ele vai deixar bem claro. O diabo só pode fazer uma coisa: mentir. Ele é o pai da mentira. Falaste que João. Nada mais ele pode fazer. Ele não quer mentir, distorcer, enriquecer. Ele não queria nada. E fermentar, né? E fermentou a massa toda, né? Isso que é verdade. Tudo que Deus criou, bom e perfeito, ele veio ali só para fermentar. Nada mais. Não tem poder para criar nada. Satanás usa os homens como refém. Isso. Deus tem um domínio sobre tudo. Verdade. Simplesmente fazer o que ele fez com Sodoma, o que ele fez com o dilúvio. Não, acabou tudo e começa do zero. Vai Satanás, todos os homens, não é isso que ele quer. Ele quer salvar os reféns, trazer para ele os reféns. Agora que eles estão sozinhos, agora tchau. E a analogia dele é um gatinho que a gente quer ter como não. É verdade, A gente entendeu. Quando a palavra de Deus vem, fala que só deve temer a Deus e amar nada. É verdade. Eles falam, não tenha medo, o tempo todo, não tenha medo, tem medo. É medo de doença, é medo de morrer, é medo de... É verdade, o medo tudo, é verdade. Por isso que quem teme não é aperfeiçoado. Não. O medo é... E assim, ó, isso que tu falou ali, ó, no Éden. Como é que Satanás se apresentou no Éden, cara? No Éden ele era uma serpente ali sutil, né? Então ele não tinha muito espaço ali. O espaço que foi dado para ele é aquele de ser uma serpente ali que chega assim, né? Mas depois que o pecado entrou no mundo, aí ele se tornou aquilo que tu falasse, né? Virou um leão, realmente, né? Aí ele domina um pouco, usando a estratégia do medo e do terror. Isso. Tem alguns distorcem dizendo que é de Deus. O Velho Testamento é um Deus cruel, má. Não é ele que mata. A gente sai dele e nós não matamos. E atribuímos a ele o pecado. Distorcendo as passadas. Pois bem, aquilo que há pouco ali estava escrito, né? Vocês viram ali? Da conclusão, né? Do que muitos chegam é que o Billy Graham, né? Então, quando Jesus falou, né? Obras maiores que essas vocês farão. Então ele estava se referindo a pregações a multidões, né? Porque Jesus ele não pregou para multidões tão grandes como o Billy Graham da vida, né? Só que não foi pregador, né? Eu entendi que isso não estava aqui de fama. Exato. É que a missão dele não era exatamente essa, né? Ser um preletor de multidões. Só que assim, ó, aí nós vamos entender mais uma coisa. Pode ir para frente aqui, ó. Aliás, eu vou falar sobre isso. O Billy Graham, né, por exemplo, se nós pensarmos assim, não, ele estava se referindo à pregação para muitas multidões, é nesse sentido que ele quis dizer obras maiores. Só que aí a gente vai ver que, pela própria Escritura, que Jesus, e o desdobramento, vamos dizer assim, do Evangelho nas igrejas e na vida dos apóstolos, não mostrava
que o que seria grande seria muitas multidões. Mas o que distinguia, por exemplo, a pregação dos apóstolos, a pregação dos religiosos, é que os apóstolos, eles pregavam com poder e autoridade. Os religiosos tinham eloquência, uma linguagem boa, que inclusive o próprio apóstolo Paulo disse que ele não fazia uso dessa linguagem eloquente para justamente não segurar, né, enfim, a imagem de Cristo, que para ele era mais importante. Então, o que o apóstolo Paulo pregava e que distinguia dos outros pregadores, e é isso que Jesus também está falando sobre obras maiores que ele vai fazer. Nós vamos ver aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo falava sobre a pregação, vamos falar assim, né? Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Então, serve primeiro. Pregar a palavra não é só falar sobre uma teologia que eu consegui aprender fazendo o meu doutorado. Agora eu vou expor isso, porque eu detenho esse domínio dessa teologia. Né? E aí tem nomes, muitas vezes, dentro da contexto de teologia que se usa assim, para dizer, eu já entendi o von Ratler. Não. Olha só, olha a visão. O que é a visão do reino? Eu não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Então veja primeiro ali, ele se submetia à ação de Deus na vida dele. Para fazer obedientes aos gentios por palavra e por obra. Olha só, como é que os gentios obedeciam a Deus? Por meio da pregação do apóstolo Paulo. É que a pregação vinha acompanhada do quê? Poder, dos sinais e prodígios. E pela virtude do Espírito de Deus, que na verdade é o grande missionário, né? O Espírito de Deus. De maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Então veja o que significa pregar o Evangelho de Cristo. Olha o pacote do Evangelho. A gente muitas vezes diz que pregar o Evangelho é o que importa. Milagres, prodígios, libertação de demônios, tudo isso aí, se vier, beleza, mas é exceção à regra. O Evangelho, o pacote do Evangelho, inclui. Então, se você fazer que nem pegar no McDonald's, né? Tem o hambúrguer, vem a batata frita e tem a Coca-Cola, né? Isso aí é um exemplo bem limitado da coisa, mas assim, o pacote do Evangelho inclui ali poder dos sinais e prodígios, né? Obras que mostram transformação, virtude do Espírito Santo. Então, aquilo que Jesus já tinha ensinado, já tinha ordenado aos apóstolos, aos 70, no envio dos 70, né? Vocês vão pelo mundo, vocês vão pregar, vocês vão curar, né? Vocês vão libertar pessoas e vocês vão viver na dependência minha, né? Como diz, comam do que lhes for oferecido. Então, gente, aquilo que hoje a gente tanto batalha, não é essa batalha que Jesus tem para nós. Não é a batalha pelo pão, mas é a batalha pelo reino. E o pão vem como acréscimo. Então, tamanha é a mudança que o reino de Deus, nós somos o reino, tem que fazer na nossa cabeça, ao ponto de que o nosso próprio trabalho é submetido à visão do reino. Então, aquilo que eu faço é para promover a Jesus lá, naquilo que eu estou fazendo. E eu não penso que o meu pão vem daquilo que eu faço. O meu pão vem do Senhor, porque eu estou buscando o reino de Deus lá naquilo que eu faço. Né? Então, o pão é recompensa. Isso muda radicalmente a visão do suor do teu rosto comerás o teu pão. Tá? Isso é no castigo de Deus sobre Adão. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. O que Jesus Cristo vem e diz? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o apóstolo Paulo vai dizer nesse sentido também. Eu me gloriarei nas fraquezas e perseguições para tornar conhecido o nome de Jesus. Então, veja qual era o suor do rosto de Paulo. Não era porque capinava no meio de espinho e abrolho. O suor do apóstolo Paulo era tornar conhecido o nome de Jesus para as pessoas tomando açoite, passando fome, naufrágio, perseguição e tudo aquilo que ele relata. Então, estão vendo a inversão da coisa? Quando o evangelho vem, ele muda as coisas. Então, aquilo que muitas vezes se considera, não, porque eu estou trabalhando pesado, fazendo hora extra e tudo, e por isso eu tenho que ir para a igreja e eu lembrar de novo de Deus, né? O pastor está aí para isso, afinal de contas é pago, né? Não, nada, isso não é a visão do reino. A visão do reino é aquilo que você está ali fazendo, é para a promoção do reino de Deus, e por isso que você também vai saber botar isso no seu devido lugar. Você não vai fazer da sua profissão o teu ídolo. Né? Você vai entender que existe profissão, existe família, existe amigos, existe irmão, né? E tudo isso precisa estar debaixo do reino.
Pulou demais, né? É isso? Agora observe a oração aqui de uma igreja intencional, mesmo quando se levanta ameaça e perseguição a si e aos seus missionários. Tá? Então vamos ver o que é uma igreja intencional, além do cristão intencional. Olha o que a igreja orou quando soube que os seus apóstolos, né, seus enviados, estavam sofrendo, presos, uma vez que foram açoitados e tudo mais. Olha a oração dele. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concedes aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Essa é a oração que a nossa igreja faria se nós estivéssemos sendo torturados lá pelos muçulmanos. Digamos que um de nós fosse enviado como missionário lá, né, no meio muçulmano, e estivéssemos sendo torturados. Essa seria a oração da igreja. Tá? Nós temos que pensar agora que essa oração aqui, ela quer ser é uma oração modelo para a igreja, no meio da perseguição. A igreja em algum momento pediu pelo seu bem-estar. A igreja em algum momento pediu para que os apóstolos fossem, por favor, poupados da vida deles e que eles não sofressem mais açoites. Coitados, eles estão, né? Não, olha o que a igreja pede, que dê ainda ousadia, né, intrepidez, capacidade e ousadia de falar a palavra e realizar ainda curas e tudo mais. Então, assim, a ousadia, sabendo que isso poderia custar a vida. E daí? Morrer para o Cristo é a grande glória do crente. Vamos para frente? Agora observe o sinal que Deus enviou confirmando as orações deles. Então veja que eles oraram isso. Tá? A oração deles tinha essa linha de raciocínio do reino. E olha o sinal que Deus mandou. Pode tocar ali. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tá? Então veja que o lugar em que eles estavam tremeu com a oração deles. E em seguida acontece o seguinte, eles vão para casa assistir Netflix, porque agora eles já oraram, já fizeram seu momento de culto a Deus. Não, eles saem anunciando com ousadia a palavra de Deus. Então não é só os enviados lá que estão anunciando a palavra de Deus e apanhando e sofrendo, sendo presos, mas eles também saem ousadamente falando da palavra de Deus. Então vejam, queridos, que quando eu li isso aqui, eu disse para minha esposa depois, o que muitas vezes nos impede de ver as idades do reino é a preguiça, a verdade é. A incredulidade, de um lado, porque a incredulidade faz a gente não mergulhar na questão da vivência do reino, porque a gente diz, e se não for? E se de repente tudo isso é balela? E se de repente não existe isso? E aí você se acomoda. Então eu vou fazer o mínimo para ser salvo. Eu estou sendo aqui bem franco para vocês o que é a tentação que eu já experimentei de incredulidade, que experimento. A intenção da incredulidade, né? Então eu vou um pouco, eu não vou dar muito de mim, vou viver também a minha vida, meus prazeres e tal, porque vá que não seja. Incredulidade. Porque quando a gente entende e acredita do que está acontecendo, tendo orado, moveu-se o lugar em que estava, e todos saem ainda anunciando a palavra ousadamente. Então isso é viver a realidade do reino dos céus. Que Deus possa mais ou menos nos inquietar com isso. Não agora a gente sair para casa e triste que não acontece ou não está acontecendo. Ver que Deus já está operando algumas coisas, tem mais para operar. Você percebe, então, aqui, ó, o abismo existente na maioria das igrejas hoje em relação à intencionalidade missionária requerida pelo Senhor? Não se percebe, sim, um abismo cultural. Uma cultura, inclusive, eclesiástica que está longe do que o Senhor quis, né? Vamos para frente? O pessoal está ouvindo lá online? Eu vi uma pergunta aqui, tudo certo? Tinha uma pergunta como se uma coisa com o microfone que eu vi ali. Né? Só dá uma analisada nisso aí, vai aqui. Será que o microfone está tudo certo? Tá. Então tá. Beleza. Então vamos lá. A pergunta para você agora é: você já vive essa intencionalidade, conforme nós vemos aqui em Atos? Se você ainda vê que não vive, eu acredito que a maioria de nós ainda está, né, ok. Que tal começar hoje? E agora, então, vem algumas orientações que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver que hora é, 11h27. Uau! Vamos lá, algumas orientações. Primeira orientação.
Vou ter que ser rápido, mas eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nessas orientações, e eu estou só passando para vocês aquilo que eu já recebi. Então, não é nada de criatividade do André aqui, está muito longe disso. Primeiro, a Bíblia não é mais um livro de capítulos e versículos, mas de longos trechos. Então, nunca mais vá na Bíblia para ler um capítulo, 2, e não acredita muito nos títulos que foram colocados e que não fazem parte do original. Os títulos são meras orientações e organizações humanas, mas não vai nessa. Você precisa ler a Bíblia até se incorporar no reino, porque a tendência nossa no andar da carruagem, no andar desse mundo, é desfocar o reino e viver aquilo que esse mundo acredita ser as realidades e as verdades. Então, leia a Bíblia não mais como um livro de capítulos e versículos, mas como longos trechos que vão transformando você. Se você ler um sermão do monte, de Mateus 5 a 7, Mateus capítulo 5 a 7, você vai entender muito mais o espírito da coisa do que se você ler Mateus 5, 1 a 9. É muito complicado você pegar o espírito da coisa se você não... E olhar o que vem antes, o que vem depois, tentar adentrar a realidade. Vamos lá, segundo ponto. Outra orientação importante, aqui, e prática. Após um profundo mergulho nas Escrituras, é hora de buscar a presença de Deus em oração. Então, veja que isso tudo requer tempo, né? E esse tempo é trabalho. Tá? Então, não pense assim que orar é o tempo que eu não estou trabalhando pelo reino. Orar é a melhor ferramenta, a mais importante ferramenta que Deus nos faz, que Jesus usava muito tempo para isso, para orar. Porque esse é o nosso trabalho como cristão nesse mundo. Não é só o trabalho do pastor. Após um profundo mergulho nas Escrituras, é hora de buscar a presença de Deus em oração. Buscar a presença. Veja como Jesus ensinou o Pai Nosso. Pai, santificado seja o teu nome. Então, você santifica o nome do Senhor aqui nesse lugar. Venha o teu reino. Então, que o ambiente aqui possa ser do teu reino. Então, você está convidado a fazer parte desse momento aqui, né? E faça a tua vontade assim na terra, aqui nessa terra, que eu estou vendo que tem muita rebelião, muita tristeza, muita doença, muita briga, desentendimento. Então, venha fazer parte dessa realidade aqui na terra, como já é no céu. Porque no céu não entra demônio, né? O demônio foi expulso de lá. No céu não entra pecado. Então, no céu não entra, mas aqui entra. Então, venha, Senhor, aqui, estabeleça o seu reino. Então, veja que Jesus ensinou o Pai Nosso para nós. Ensinou como é que funciona. Então, vamos lá, o 3. Termine o seu período de oração com um pedido importante. Olha só, Jesus, o que vamos fazer juntos hoje? Se for pela manhã, o que vamos fazer juntos hoje? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Se você está com tentação, de fazer qualquer coisa que você sabe que não agrada ao Senhor, que tem a ver com o teu prazer, se você faz essa pergunta, você já vai resistindo a Satanás, já de manhã. Jesus, o que nós vamos fazer juntos hoje? Porque aquilo que você vai fazer junto com o Senhor não é pecado. Você não vai buscar a realidade do pecado se você fazer essa pergunta. O que vamos fazer juntos hoje, Senhor? Anota essa pergunta e viva ela, né? Todo dia. Outra orientação. Observe. Você precisa observar a realidade à sua volta. Você precisa observar a pessoa que você... Por exemplo, você vai agora para a padaria. Observa como que está aquela pessoa. Tá? Você observa os olhos dela. São olhos tristes, são olhos doces, são olhos assim... Né? Você pode, a partir da forma como você observa aquela pessoa, Deus já pode passar para ti um sinal daquilo que você pode estar comunicando para ela, auxiliando ela, ajudando ela, uma palavra de conforto, de ânimo, de elogio, até às vezes uma palavra de advertência Deus pode passar para você. Advertência com amor e com preocupação. Observe. Preste atenção aos sinais que se manifestam em seu corpo e em sua mente. Eu conheço pessoas que vivem essa realidade do reino e que, por exemplo, do nada sente a dor aqui, mas é uma dor que eu não tenho. Eu não tenho problema aqui, mas eu sinto a dor aqui. E justamente quando eu cruzei pelo Gabriel. E aí a pessoa diz assim, Gabriel, você por acaso está sentindo alguma dor, né? Como é que estão tuas costas? O Gabriel, cara, eu passei por uma cirurgia que não deu certo, eu estou sofrendo muito de dor aqui. Acontece isso. E aí o que você vai fazer diante disso? Né? É hora de você tocar, se não for inconveniente, né? Ou se não toca no ombro, e ora. E a doença, para você que está na visão do reino, não é mais aquela coisa grande que você tem que dizer assim, Senhor, seja feita a tua vontade, se for da tua vontade, então cura. Não. Quando é que Jesus disse seja feita a tua vontade? Quando é que ele orou isso? Né? No Getsemane, quando ele pediu, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice.
mas seja feita a tua vontade e não a minha. Se você está orando para fugir dos propósitos de Deus, então ore e seja feita a tua vontade. Agora, se você ora para cumprir os propósitos de Deus, basta dizer, saúde, se recomponha, ou recomponha-se, né? Se refaça. Entende? Você pode chegar, tem gente que fala muito mal isso dos decretos, né, para Deus. Você não está decretando para Deus. Você está decretando para a doença. Entende? Deus é maior que a doença. Deus é maior. A gente chega, por exemplo, quando uma pessoa chega com pecado para você e confessa. Você não tem essa autoridade que Deus te deu para ouvir essa confissão, vendo que a pessoa está arrependida e dizer assim, em nome de Jesus, seus pecados estão perdoados. Nós sabemos isso. E isso, vamos dizer assim, a tradição eclesiástica não nos roubou. Não nos tirou essa. Certo? Agora, a doença, me parece que a gente não segue essa linha de raciocínio. Quando Jesus Cristo, que a gente lembra muito bem, quando diz assim, os teus pecados estão perdoados para aquele paralítico. Os teus pecados estão perdoados. Os fariseus já ficaram assim, arrepiados. Quem é ele para dizer que está perdoando o pecado? Nós entendemos hoje que ele nos dá essa autoridade. Só que Jesus disse também, que diferença faz dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Observe que para Jesus não há diferença entre perdoar pecados ou curar. Por quê? Porque doença não é vontade de Deus. Espera aí, mas também está estranho, porque tem gente que diz que doença é o meio de Deus, da gente buscar mais a Deus e de parar de fazer zoeira nesse mundo de repente, né? Porque está doente. Deus não é o que cria o caos, Deus é o que intervém no caos. Deus pode intervir por meio da doença, ele intervém. Mas a doença não é vontade de Deus, como a guerra, como um estupro, como nada dessas coisas. Isso tudo é fruto da rebelião. É por isso que Jesus dizia com autoridade e autorizava os discípulos a saírem curando a todos que vocês encontrarem pela frente. A todos vocês vão curar. Vocês vão chegar naquela cidade, vocês vão comer o que for oferecido e vão curar a todos os que estão enfermos. Por que nós não vivemos essa realidade? Não é porque morreu com os apóstolos. Isso é desculpa nossa. Tá? É porque nós vivemos numa era do iluminismo, que tudo ficou no âmbito da razão. E nós somos fruto dessa cultura, que é uma cultura da rebelião. Mas a cultura do evangelho é outra. Vamos olhar para a Bíblia com essa visão. Né? Nós precisamos abrir nossa mente. Então, assim, Deus revela para nós coisas. Ele manifesta sinais até em nosso corpo, mas só quando nós estamos abertos para isso. Realmente, né? A gente está correndo, nem conhece a pessoa, de repente vem esse sinal na sua mente. Às vezes é Deus querendo falar. Deus querendo falar. Às vezes é uma palavra de conhecimento que vem e você não fala. Mas às vezes é Deus falando, poxa, não, mas não dá para ficar só buscando revelação, sonho, porque isso aí é coisa pentecostal. É verdade, tem que ficar buscando isso. Nós buscamos a presença de Deus. E nós buscamos salvar o perdido e destruir as obras do diabo, não é isso que Jesus fazia? E com tudo isso, Deus vai manifestando sonhos. Deus vai manifestando para nós palavras de conhecimento. Né? Deus vai manifestando em nós autoridade para curar. Só que nós precisamos embarcar nessa. É embarcar, né? Ontem eu acordei de madrugada, fiquei em oração, pedi a Deus para abençoar o resto, pedi a Deus eu dormi bem, e sonhei que eu estava brincando com 2 cachorros. Eu fui no ponto de ônibus, apareceu uma cadela, toda carioca, eu brinquei com ela rodou e tal, coisa assim. Daqui a pouco veio outro cachorro. Uau! Então, quer dizer, o sonho que eu tive na tarde, 4, 5 horas da manhã, porque eu sou 6, 7 horas da manhã. E aí? Aí agora é questão de meditar, refletir, se Deus tem que passar alguma mensagem, não pelo fato de eu ter sabido o que ia acontecer, que vem de Deus, não vem de mim. Mas depende para eu refletir. Isso. Tem que refletir no comunicado. E assim, essa questão aqui, tô falando isso aqui porque depois minha ideia é que está gravado e muita gente é para ver isso. E eu sempre tenho aquela coisa, o que vão pensar, que conclusões vão querer tirar a partir do que nós estamos falando aqui. Tem gente que pratica evidência, né, que quer prever o futuro, que tem, né, e o diabo é o macaco de Deus, o Lutero dizia, Martim Lutero, né? Então, assim, o diabo já se antecipou nesse sentido, e tem muita gente que vive
premonições e coisas assim, evidência. O horóscopo é uma tentativa de adivinhar o futuro. Mas a Bíblia nos fala que antes disso, né, de toda essa bacacagem do diabo, Deus já nos... ele já mostrou, né, pela sua palavra, que essas são manifestações que vêm do alto, né? Então, o Espírito Santo, ele manifesta em nós dons, e esses dons são diversos, e eles não estão limitados em 1 Coríntios 12, também a gente diz, não, são tantos dons. Não, ele tá discorrendo sobre dons para exemplificar o que estava acontecendo lá na comunidade dos Coríntios. Mas os dons são diversos, e o Espírito Santo age de diversas formas. Então, nós temos que estar só abertos para isso, atentos aos sinais que ele manda no nosso corpo, no nosso cérebro, e não já logo dizer, não, isso aqui é psíquico, isso aqui é psicológico, né? Ou isso aqui é satânico, porque não pode um sonho ser tão claro assim, é coisa do diabo, arreda Satã, não. Né? Então, se você está em sintonia com Deus, Deus manda esses sonhos, aí a coisa está indo, e Deus está querendo que você chegue, de repente, naquela pessoa que está lá, junto daqueles 2 cães, por exemplo, podia ser, entende? Então, podia ter aqueles 2 cães como um sinal de que aquela pessoa ali, você precisa prestar atenção e falar alguma coisa para ela, né? Ou ouvi-la. Vamos para frente que estamos já... Sim. Então, olha só. Agora, mais uma orientação importante. Né? Você pode observar aqui, ó. Não tenha medo de errar, sabe? Siga os passos do Senhor, porque Ele também é seu mestre. Então, assim, ó. Por medo de errar, a gente evita mergulhar, sabe? Nessa vida, nessa manifestação do reino por meio de nós. Por medo de errar. Por exemplo, se eu oro para uma pessoa e declaro a cura dela e não acontece a cura. Entende? Se eu dizer assim, rins se refaz, né? Volte a funcionar. Né? A gente conhece uma pessoa que tem problema renal. Está orando assim por ela. Então, rins quer dizer que, às vezes, o senhor ora uma vez e diz como é que está. Você pode orar de novo. Outra hora, você pode ir lá orar de novo. Mas ora com intencionalidade. Porque, assim, ó, aquilo que parece humilde, muitas vezes, diz assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus ensinou isso no Pai Nosso, quando a gente fala assim, da vontade dele se manifestar aqui na terra. Isso é a nossa oração, porque nós queremos fazer parte da vontade dele se manifestando aqui na terra. Mas ele nunca disse que assim você tem que chegar para os doentes, para os endemoniados. Ou por acaso você já ouviu falar alguém que expulsou o demônio dizendo assim, Senhor, se for da tua vontade, expulsa o demônio desse cara. Para nós é óbvio que não é vontade, né? A vontade de Deus é libertar a pessoa. Então a gente nunca vai chegar assim. Agora pense que assim também é com pecado, assim também é com doença. O Senhor intervém no caos, ele não cria o caos. Quem cria o caos, nós sabemos, né? Nosso próprio mundo se tornou caótico por causa da queda, da rebelião, ao qual nós estamos aqui como representantes de Deus para, né, gradualmente estar revelando a realidade que vai se concretizar um dia, onde o reino vai ser estabelecido por Jesus, né? Tudo isso aqui vai se queimar, os elementos se desfarão, e o Senhor fará novos céus e nova terra. Mas antes disso acontecer, então ele já está preparando cidadãos para essa nova terra, né? E esses cidadãos é você e aqueles que por meio de você vão conhecer a Jesus e vão conhecer aspectos de Jesus que jamais podiam imaginar, por meio de você, né? Então, não podemos ir nessa pretensa humildade, tá? Isso é uma pretensa humildade quando a gente chega assim, isso é mais mediocridade, quando a gente vai já duvidando de que Deus vai operar.